Nesse vídeo eu vou te mostrar o que fazer para que você consiga fazer sobrar dinheiro todos os meses. É uma promessa ousada, não é mesmo? Mas eu tenho certeza que você consegue sim mudar a sua vida financeira, organizar as suas finanças pessoais e ver o dinheiro sobrando mês após mês, cada vez mais. E nessa conversa que eu tive com o Thiago, em mais um episódio do podcast Tranquilidade Financeira, a gente falou muito sobre isso. A gente respondeu a dúvida aqui de um leitor, de um telespectador, de um YouTube espectador do Clube do Valor, e a conversa foi desenrolando e acabou virando uma grande aula de educação financeira, uma grande aula de finanças pessoais, que eu garanto que se você implementar o que a gente comenta, o que a gente propõe, você vai ver o dinheiro sobrar cada vez mais todos os meses na sua conta. Duvida? Então assiste esse vídeo até o final e comenta aqui abaixo depois o que foi mais legal que você aprendeu, beleza? E antes de passar aí para o nosso episódio, deixa eu lembrar, dá um like no vídeo, te inscreve no canal, clica no sininho, compartilha ele, nos ajuda a fazer o nosso trabalho chegar a cada vez mais e mais pessoas, que isso não parece, mas é muito, muito importante mesmo para a gente conseguir ter motivação, para a gente conseguir ter resultados, para a gente conseguir ter impacto e continuar trazendo mais e mais vídeos para o canal. Beleza? Então, roda o vídeo aí. Um grande abraço. Então, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do podcast Tranquilidade Financeira, o podcast do Clube do Valor. Meu nome é Ramiro. Meu nome é José. E meu nome é Thiago. E antes de perguntar para o Thiago ou para o José aqui o que a gente vai falar hoje, um recado, né, para quem nos ouve. O podcast Tranquilidade Financeira ele tem a ideia de ser um podcast multimídia. O que significa isso? Que você que está nos ouvindo agora no carro, lavando a louça ou até vendo a versão em vídeo desse podcast no YouTube, pode participar dele mandando, enviando a sua dúvida para a gente. E para isso basta clicar no link aqui que vai estar na descrição do podcast. Feito esse aviso, agora sim eu passo a bola aí para o Thiago e para o José para eles introduzirem o assunto do dia. Maravilha, Ramiro. Então, a ideia é o seguinte, não importa, né, Ramiro, se a gente quer só economizar, se a gente quer acabar com as dívidas ou ter um melhor controle da nossa receita, né? Gerir nosso fluxo de dinheiro é sempre muito importante. A gente sabe que fluxo de caixa é um termo muito usado para controle financeiro das empresas, mas faz sentido usar esse termo em finanças pessoais? Sim, faz total sentido não só usar o termo, mas usar a ferramenta, que eu imagino que seja a principal indagação para as finanças pessoais, em especial, tá? Assim, um asterisco assim, extremamente mais importante para aquelas pessoas que estão no que a gente chama de corrida dos ratos, ou ainda pior, uma situação endividada. O que é corrida dos ratos? É quando você tem seu salário, tem o seu nível de despesa mensal e eles são sempre muito similares. Você gasta basicamente tudo que você ganha, às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais. Uhum. E quando você tem upgrades no seu salário, quando o seu salário aumenta, você aumenta também o seu perfil de consumo, quanto você consome. Sim. Você faz um aumento totalmente proporcional em qualidade de vida, em padrão de vida. Então ali você ganha, sei lá, 2 salários mínimos, gasta tudo, daí vai crescendo, daqui a pouco tá ganhando 6 salários mínimos, gasta tudo, daqui a pouco tá ganhando... Tu tem um consumo reativo, né? Exatamente. Tu nem pensa onde vai gastar o dinheiro, só gasta todo aquele dinheiro no mês. Sim. E a gente pegou aqui casos na época de consultoria de famílias, né, com receita de 20, 25 mil reais mês, que gastavam tudo, 20, 25 mil reais mês. Então não é um problema que acontece só com quem tem 1, 2, 3 salários mínimos, é um problema que acontece em todas as classes sociais. E para essas pessoas é ainda mais importante ter essa ferramenta. Por quê? Para quem consegue poupar todos os meses com consistência, beleza, a ferramenta pode ajudar a poupar um pouquinho mais, a encontrar inconsistências, a dar uma otimizada na vida financeira, mas você não precisa ali fazer todos os meses da sua vida o controle fino. Eu não faço todos os meses da minha vida. Todos os anos eu faço, tá? Vou mandar mas é um exercício interessante vamos botar assim, de vez em quando fazer, né? Pra gente ter esse controle, né? Perfeito. Eu já ia te atropelar aqui. Eu ia falar que eu faço, mas eu faço realmente por 3 meses seguidos. Que é para entender como é que tá o meu perfil de consumo nesses meses. Então, atual, né? Para sempre trazer essa ferramenta para a atualidade. Exatamente, porque o nosso padrão de consumo ele vai mudando conforme o tempo, né? Quando a gente começou aqui, isso eu contei em vários podcasts, né? Quando a gente começou o Clube do Valor, meu nível de despesa mensal era extremamente, mas extremamente
baixo, muito baixo mesmo. Eu conseguia viver com 600, 700 reais por mês, que a minha carteira de fundos imobiliários gerava. Sim. E hoje seria impossível viver com esse valor, né? Mudou meu perfil de consumo, mudaram as contas, mudou muita coisa na minha vida. E aí, por isso que eu sempre oriento, e tá lá no livro, tá lá no Mestres do Capitalismo, que é o livro que a gente lançou recentemente, a todo mundo fazer esse exercício uma vez por ano durante 90 dias seguidos, independentemente daí. Sim, perfeito. Mas qual que é a diferença, Ramiro? A gente fala aqui que eu abri a pergunta dizendo que era uma ferramenta muito usada em empresa, né? Mas tem alguma diferença entre eu fazer um fluxo de caixa, um fluxo de dinheiro, né, pessoal para uma empresa? O que difere? De repente, em terminologia, em organização, como é que eu posso fazer isso? A lógica da ferramenta ela é muito similar, né? Ela basicamente, num resumo, ela mede o quanto você ganha e o quanto você gasta, e daí, obviamente, né, o que sobra, e te dá insumos, te organiza os dados para que você observe por categoria para onde é que está indo o seu dinheiro, né? Para você conseguir identificar as principais categorias de gastos, que a gente chama, né, de money dials, né, que é um termo que até quem cunhou foi o educador financeiro Ramit Sethi. Isso no caso da vida pessoal. E no caso da empresa, é claro, né, tem as suas particularidades de fluxo de caixa, de entender o que é custo variável, que está ligado diretamente à receita, como, por exemplo, alíquota de imposto sobre a receita, comissão de vendedores e, assim, qualquer custo que, conforme a empresa cresça, esse custo também cresce. E entender também as despesas fixas de manutenção da estrutura da tua empresa para conseguir, com base nesses dados, entender o que otimizar. Sim. Acho que a principal diferença é que essa ferramenta é ainda mais importante para a empresa. Ainda mais importante. É importante para a vida pessoal? Dá para fazer 3 meses por ano, que nem eu faço, que nem muita gente faz. Para quem está apertado, ali vale a pena fazer por mais tempo, até conseguir, né, encontrar bem o problema, a origem do problema, mapear, tentar superar a situação e depois reanalisar as coisas. E para a empresa tem que ser sempre. Assim, todos os dias, toda semana, o fluxo de caixa tem que estar ali atualizado na ponta do lápis, nos centavos. Né? Sim, perfeito. Isso aí. Ramiro, então hoje a gente trouxe aqui 3 casos diferentes que a gente gostaria de conversar. O primeiro é falar sobre o fluxo de caixa de quem gasta mais do que ganha. O segundo é de quem sempre fecha o mês no 0 a 0, gasta tudo que ganha, ou sempre mais ou menos ali. E o terceiro caso é de quem ganha mais do que gasta, ou seja, sempre sobra, mas não sabe direito o que fazer com essa sobra e muitas vezes acaba caindo de novo no caso do 0 a 0. Então, para começar, sobre quem gasta mais do que ganha. Isso é ruim, todo mundo sabe que é ruim. Segundo o SPC, 23,3% dos pagamentos mensais do cidadão brasileiro é realizado para pagar dívidas. Como que um fluxo de caixa pode auxiliar alguém nessa situação? Ótimo. A quitar as dívidas, né? Sim, perfeito. O fluxo de caixa ele vai dar um raio-x, né, da tua vida financeira. Quer dizer, vai dar muita clareza para onde está indo o seu dinheiro. E para quem gasta mais do que ganha, não tem milagre. As pessoas às vezes até ficam meio brabas quando eu falo, olha, não tem milagre, tem que cortar as coisas e tentar ganhar mais dinheiro. Não tem hackzinho, não tem aquela estratégia de renda extra, não tem transformar R$1.000 em R$200.000 investindo. Sim. Nada disso. O que você tem que fazer é cair na real, contar com a ajuda das pessoas próximas, né, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, inclusive, mesmo sendo criança, dá para trazer isso para mostrar, olha, não vai dar para te dar esse brinquedo, olha, todo mundo aqui vai ter que mudar uma coisinha no seu dia a dia, porque a situação é muito grave. Né? Se 1/4 da despesa do brasileiro é pagando as dívidas, chance de quem está nos ouvindo ter esse problema é relevante. Então, é a principal ferramenta que tem para quem está nessa situação. E esse tipo de gente tem que entender também de que é necessário o sacrifício. Né? Você não vai mudar a sua vida sem mudar o que você fez para chegar nessa situação. Não tem segredo. Então, até por exemplo, tem um capítulo que eu falo no livro Mestres do Capitalismo que eu dou 9 boas práticas para as pessoas pouparem mais dinheiro. E eu comento tanto no início como no final do capítulo que, olha, eu não sigo nenhuma dessas 9 boas práticas. Ah, mas como assim? Tu não segue o que tu está ensinando? Eu não sigo porque essas boas práticas são para quem está
esguelado para quem Sim, não, claro, não claro. consegue ver uma luz no fim do túnel. Até porque são boas práticas que elas não fazem grande diferença no orçamento. O cara que poupa 2, 3 mil reais por mês vai começar a poupar 300 reais a mais por mês, 200 reais a mais por mês. Claro que é importante, mas às vezes não compensa, né, o custo-benefício. Por quê? Quais são essas boas práticas? Cortar a alimentação fora de casa, cortar lazer pago e trocar para, sei lá, para uma visita num parque, tirar a televisão da tomada, botar a geladeira, eu acho que esse não é uma, mas seria um bom exemplo, botar a geladeira num ponto mínimo, Sim. não usar ar-condicionado, enfim, um monte de pequena coisinha ali que juntas vão te aliviar uns 100, 200, 300 reais por mês o seu fluxo de caixa. Tá, então assim, se eu tô mapeando bem assim, essas minhas despesas, o fluxo de caixa, então, ele me ajuda a trazer clareza para qual impacta mais o meu orçamento? Como é que ele... Isso, perfeito. O que eu extraio? Se eu estou numa situação de dívida, faço o meu fluxo de caixa. O que eu extraio do meu fluxo de caixa? Que informação ali é essencial? Você vai extrair em quais são as principais categorias que está indo o seu dinheiro. E aí você vai conseguir pensar o que fazer para mexer em cada uma. E dá para mexer, inclusive, em categorias essenciais, tá? Que daí a pessoa pode ver ali, mas eu gasto 50% em alimentação, tá? Só deixando muito claro, alimentação é uma coisa e é comida que tu compra no supermercado. Lazer, que é restaurante fora de casa, aquele barzinho, é outra, tá? Então os barzinhos... quando eu vou no restaurante, não é alimentação. Não é alimentação, é lazer. Tá. Tava ali, vou tomar, sei lá, um chopp com os amigos, vou jantar com a minha família para comemorar alguma coisa no final de semana, ou simplesmente para comer em algum lugar legal. Sim. Lazer, não alimentação. Mas ainda alimentação. Você vai lá e gastou em alimentação, cara. O que eu faço? Não tem como, preciso me alimentar. Claro que precisa, mas vamos lá, pode trocar o filé por patinho, pode trocar o supermercado que você faz as compras para o supermercado mais barato. Indo para uma feira, de repente, uma feira de rua, né? Uma feira de rua. O Mazilo, que é nosso colega, no Desafio dos 28 Dias, que para quem não sabe, né, foi um curso gratuito que a gente ministrou em 2019. Ele era gratuito ao longo desses 28 dias, agora ele está... Ninguém mais tem acesso, né? Mas todo mundo pôde participar. O Mazilo identificou onde é que ele fazia as compras dele, onde é que teria o equivalente ou mais as coisas equivalentes que ele estava comprando, só que mais barato em Porto Alegre, migrou de um para outro e percebeu que assim ele consegue economizar 500 e tantos reais por mês. Então, mesmo assim, continuando consumindo filé, para de comprar no Zafari, que é o supermercado mais caro aqui de Porto Alegre, né? Quem não conhece. Sei lá, o quilo do filé está R$ 59,00, 55, e passa a comprar no mercado público, em que o quilo está R$ 39,90. Sim. Tu troca a erva mate do Zafari para do Carrefour. Sim. Enfim, vai fazendo pequenas mudanças que daí na escala, né, de todos os dias do mês te dá uma diferença muito grande. Eu trouxe o exemplo da alimentação porque muita gente acaba tendo aquela restrição, tipo, eu não consigo poupar mais, não dá, eu me sinto esgoelado, não tem como, como é que eu vou cortar a alimentação? Cara, não é deixar de comer, né? É comprar equivalentes mais baratos. Sim, maravilha. E então, assim, Ramiro, no 0 a 0, para aquela pessoa, assim, vamos botar no cenário daquela pessoa que empata, né? Isso... Como é que é saudável no longo prazo ela ter um fluxo de caixa? Como é que é? Que benefício que ela pode extrair de uma pessoa que está no 0 a 0? Que benefício ela tira de um fluxo de caixa? Legal. A pessoa que está no 0 a 0, ela não vai ter a mesma motivação de quem está no vermelho, porque às vezes a pessoa nem percebe que ela está com um problema enorme, mas está. Então você que está no 0 a 0, está nos ouvindo, pode ter certeza, você está criando um problema grande para o seu futuro, tá? Beleza, não está endividado, não joga dinheiro fora, né, com pagamento de taxa de juros, mas ainda assim você não está construindo nada. A vida está passando, beleza, você pode estar ali se divertindo, algumas coisas, mas olha, você precisa construir um patrimônio. E INSS não vai garantir a sua aposentadoria. Sim. Muitas vezes o regime de previdência da sua empresa também não. Sim. Tá? Então tem que construir por conta própria. Dito isso, os benefícios são muito similares. A única diferença é que não vai ser necessário tomar, né, medidas mais drásticas. Não precisa tirar a TV da tomada para economizar R$20 por mês em energia. Não precisa, sei lá, deixa eu pegar outro, cortar o cinema. Pode ir lá no cinema, vai lá, gasta R$30, R$40, ingresso, pipoca e tal. Te diverte. Dinheiro é para isso também. Sim. Só que ainda assim tem que perceber para onde o seu dinheiro está indo e comparar com o que você valoriza. Quer dizer, se você é uma pessoa que valoriza
vamos pensar, liberdade, tá? Uhum. Valoriza a liberdade, enfim, ser livre para fazer o que quiser, no futuro poder parar de trabalhar, ou trabalhar com o que você quiser, trabalhar em ONG, sei lá. Você tem que estar poupando dinheiro para construir a sua independência, a sua liberdade financeira. Se você está gastando muito com conforto, tem um descaso. Se o que você mais valoriza é a liberdade, o que você mais gasta é conforto, tem alguma coisa errada na equação. Quem sabe não corta alguns pontos de conforto. O que é isso? Sei lá, em vez de viajar 2 vezes por ano, viaja uma. Às vezes de jantar toda sexta e sábado fora de casa, janta quinzenalmente fora de casa. Sim. Enfim, daí são outras pequenas medidas que não são tão drásticas e vão trazer grandes ganhos. Até o termo que eu usei ali no desafio de 28 dias é encontrar os grandes ganhos da sua vida, né? Pequenas alterações que vão te fazer ter um grande ganho. E até em outro podcast, em outro episódio, agora não lembro de cabeça em qual, eu tenho um scriptzinho, cara, liga lá para tua companhia de TV a cabo e fala, olha, eu vi que no site vocês estão vendendo o mesmo plano por 40% a menos. E eu comentei, uma rápida conversa, você vai ganhar ou um upgrade no seu plano ou uma redução na sua conta. Claro. E até foi legal, teve alguém que comentou, acho que comentou, né, quando na versão do YouTube do podcast, algo como, pô, cara, em 20 minutos eu já consegui, foi muito bacana e tal. Então, esse é um grande ganho, uma pequena assim, coisinha que vai lá e te dá um ganho recorrente pelo resto do ano. Outra coisa, né, um exemplo clássico de grande ganho é trocar um banco tradicional que te cobra, sei lá, R$19,90 por mês, mais TED, mais altas taxas, né, para deixar o seu dinheiro investido no curto prazo, por um banco digital. Sim. Que não cobra nada e você vai lá, poupa mais R$800, R$900 por ano. Enfim, daí você vai encontrar pequenas mudanças que vão trazer, né, grandes ganhos. Então eu posso dizer que um fluxo de caixa para essa pessoa que tá no 0 a 0 ajuda a mapear talvez aquilo que está exagerado na rotina e que talvez não seja necessário? Não diria nem exagerado no sentido absoluto, mas sim no relativo. Né? Seria mais assim, para encontrar inconsistência entre o que você valoriza e o que com o que você gasta o dinheiro. Sim. Outro exemplo que eu posso pensar, sei lá, o cara que valoriza muito experiências, valoriza muito viajar. Uhum. E daí o cara tá vendo lá, o cara tá gastando uma fortuna para manter o carro dele, que é um carro caro. E não tá conseguindo viajar, ou tá viajando menos que gostaria. Opa, cara, tem uma inconsistência. Sim, claro. Valoriza... Eu acho que cria até um estresse, né, Ramiro? A pessoa, ela tá... Se ela vive no 0 a 0 e vamos botar que ela tem uma entrada de dinheiro variável, ter épocas em que tu vive com uma renda mais baixa e outras mais alta, isso gera um... Sim, gera um estresse. Gera um desgaste, né? E mesmo que a pessoa não perceba o desgaste, o desgaste já tá correndo risco. Né? O Flávio Augusto, Geração de Valor, sempre fala, a estabilidade não existe. Então, às vezes a pessoa acha que está tudo bem no emprego, que ela nunca vai perder o emprego, sim, mas sei lá, acontece alguma coisa, a empresa perde um grande contrato, ou a empresa sai da sua cidade, às vezes não é nem culpa sua, né? Ou tipo, a empresa tem que demitir 80% do time. Sim. Ou até mesmo para funcionário público, mudam as regras, perdeu a estabilidade. Eu sei que, né, é muito improvável que algum tipo de funcionário público perca a estabilidade, mas tem outros que podem perder. Sim. Ou até o governo parcela o salário, que está acontecendo em vários estados, né, funcionários públicos estaduais. A grande ponto é, estabilidade não existe. Então, também tem esse outro risco, além de você não estar construindo um patrimônio, você também está maximizando os riscos que você corre. Tu não tem como ficar no 0 a 0 para sempre. Mesmo se tu continuar trabalhando na tua empresa, eventualmente tu vai se aposentar. Perfeito. O que tu vai fazer quando tu se aposentar? Tu precisa estar planejado para isso também. Mas vamos pro terceiro e último caso que a gente tem para apresentar aqui, que é o de quem ganha mais do que gasta. O que fazer com essas sobras e por que seria bom ter um fluxo de caixa mesmo assim? Legal. O que fazer com as sobras? Essa pessoa ela já tem muito mais serenidade para conseguir, com calma, não precisa nem olhar para trás, pensar, olha, o que eu valorizo, o que eu vou fazer com o meu dinheiro. E tendo sempre que encontrar o equilíbrio entre planejar para o futuro, entre construir o seu patrimônio para a independência financeira e viver o presente também com aquilo que você mais valoriza. Então, essa pessoa está numa situação mais confortável, não é urgente, ela está sobrando todos os meses, ela só tem que encontrar bem essa equação. Ela não pode cometer o erro que muitas pessoas cometem, em especial artistas, jogadores de futebol, que são pessoas que têm um auge, né, na carreira, que ganham muito dinheiro e depois param de ganhar e quer gastar tudo. Né?
Hã? Vencedor do BBB também. Vencedor do BBB é pior ainda, né? Porque eles têm aquela ilusão do milhão, mas R$1 milhão hoje, bem investido, né? Que não é o caso de muitos vencedores de BBB, renderia uma renda passiva de R$5.000 por mês, acima da inflação recorrente. Então, o que houve? Tem uma menina que ganhou um BBB aqui de Porto Alegre que saiu do BBB, sei lá, R$1 milhão, R$1,5 milhão, e alugou uma cobertura na Barra da Tijuca que o aluguel era R$15.000. Quer dizer, o dinheiro tende a zero, né? A não ser que tu consiga patrocínio e tal e aumentar o seu fluxo de caixa dali para frente, o seu dinheiro tende a zero. Mas a terceira pessoa tem que ter muito esse cuidado, esse trabalho de gastar bem o dinheiro, gastar com algo que traga sentido para sua vida, né? Se não tem plano financeiro, cria um plano financeiro. Comece sempre com aquela pergunta, né? Porque o dinheiro é importante para mim, o que eu mais valorizo, e tenta sempre gastar o dinheiro com isso. Porque o dinheiro, isso aí é uma coisa que eu estou lendo, no livro que eu estou lendo, se chama Geometry of Wealth. Eu estou na metade do livro, tá? 51% ali pelo Kindle. E o cara não falou ainda de dinheiro em si, né? Ele tá falando sobre a relação dinheiro e felicidade. E mostra lá muito estudo sobre o tema. E a conclusão é basicamente o seguinte. Dinheiro, ele compra o que é chamado, né, de felicidade efêmera, tipo, felicidade rápida. Sim. Que são desde pequenas coisas sim. Que dinheiro também, pouco dinheiro compra, como muito dinheiro compra também, do tipo, sei lá, tomar um sorvete gelado num dia quente, tomar uma cerveja gelada, no meu caso, num dia de calor, que tá com teus amigos na beira da praia. Sim. Esse tipo de pequenas coisas, tá? O dinheiro compra. Viagens também, que são experiências rápidas, de poucos dias, mas muito impactantes, Sim. tá? Mas principalmente o que traz mais felicidade para as pessoas, a felicidade de longo prazo, que não é a felicidade efêmera, que é a felicidade no sentido de lá de Aristóteles, né, que ele falava, Sim. que era viver uma vida com justiça, com propósito, fazendo o correto, etc. O que gera essa felicidade é, de fato, ter uma missão de vida. Sim. É ter um objetivo, é saber pelo que você quer lutar. E quem tem pouco dinheiro, quem tá ali naquela correria do dia a dia, na corrida dos ratos, essa pessoa não tem nem tempo para pensar nisso. Sim. Porque, por exemplo, estraga o carro dela. Se é que ela tem carro, vai lá e estragou o carro. Que lá vira um problema muito grande na vida dela. Claro, Problema, claro. assim, que é tudo muito, como vamos botar assim, é tudo muito pouco, né? Fica estreito, né? Tudo é muito ainda interdependente, né? Exatamente. E quem tem muito dinheiro, o carro estragou, cara, não tem problema, liga lá pro um mecânico Uber, de Uber. Sim. Pega um Uber, mas liga pro mecânico de luxo e fala, meu, lida com isso, lida com essa pica aí. Desculpa pela palavra, não. E deu. E o cara não se estressa, entendeu? Sim, claro. Então, o dinheiro, por comprar muita comodidade, ele te dá tempo e energia para tu ter o teu propósito, fazer tu exercer o teu propósito. Sim, perfeito. Então, as pessoas, elas estão nessa situação muito melhor, né? Claro que todo mundo tem que pensar nisso, mas as pessoas, elas têm mais tranquilidade financeira para pensar nisso, e o fluxo de caixa ajuda mostrando, né, onde fazer esse gasto. Perfeito, Ramiro. Eu acho que então, assim, para essa pessoa que ela tá ali no, vamos botar assim, ganhando mais do que gasta, se ela faz vamos botar assim, um fluxo de caixa, ela consegue até, vamos botar assim, extrair o que de melhor ela pode fazer com aquele dinheiro, né? Perfeito. Então, de repente, eu acho que até seria direcionar pro propósito dela, né? Quem sabe, se ela não fizer uma reflexão de como é que ela poderia usar melhor esse dinheiro e, de repente, direcionar para a parte do que realmente traz felicidade, aí como tu colocou. Agora, Ramiro, vamos pensar assim, beleza, a gente deu uma mapeada geral da importância da gente ter esse fluxo de dinheiro, né? Ter esse fluxo de caixa, mas como é que eu faço isso? Eu monto uma planilha, eu faço no braço? Como é que tu recomenda? Legal. Eu acho que o principal a gente falou até aqui, tá? Que é se ter a estratégia, o porquê de fazer o que você está fazendo. E a ferramenta em si, ela é quase irrelevante. O que você precisa é conseguir ter uma divisão muito clara, né? De quais são as grandes categorias dos seus gastos. E vou citar aqui algumas grandes categorias. Alimentação, gastos com a casa, né? Moradia, lazer, transporte, e aí entra carro, gasto com Uber, táxi, transporte coletivo, etc. Que é mais que posso pensar de outra grande classificação? Poderia abrir meu fluxo de caixa aqui na frente e ler todas, ou deixar aqui na descrição do episódio, mas tem que ter essa clareza assim, de grandes categorias, tá?
Acho que saúde e bem-estar entra nisso também. E daí você pode fazer até no papel e caneta. Tem gente que consegue fazer no papel e caneta lá no caderninho e dá certo. Eu, né, meio nerd, meio geek, prefiro usar uma planilha e que a planilha que a gente organiza aqui, pelo menos aqui eu organizo, que os alunos, leitores do Mestres do Capitalismo têm acesso, é uma planilha que ela tem 2 abas. Uma aba que você vai colocando lá tudo que você gasta diariamente. Cada gasto é uma linha. Em cada linha você põe lá, gastei, por exemplo, eu gastei agora R$4 no parquímetro. Menos R$4 em dinheiro gasto no parquímetro, com transporte, né? E daí ela consolida todos esses dados numa segunda aba bonitinho, assim, fluxo de caixa. Receitas do mês, despesas, por categoria, por subcategoria. E daí te dá um esqueleto muito perfeito, né? Da sua... E tem alguma categoria que normalmente as pessoas esquecem? Acho que não. Contabilizar, assim? Eu acho difícil, não consigo pensar assim numa categoria que as pessoas se esqueçam de contabilizar. Às vezes tem algumas coisas que, o que eu ponho isso aqui, né? Tipo, sei lá, um aplicativo para você meditar. Um gasto com isso. Opa, isso aqui é o quê? Um aplicativo e tal. Nesse caso tem que pensar, isso aqui entra lá no saúde e bem-estar. Então, sim. Tem que estar sempre pensando em categorizar bem, assim, cada gasto. Sim, perfeito. E tu tinha comentado também, Ramiro, de que, por exemplo, tu faz no teu caso de 3 em 3 meses, 3 meses ao ano, né? Esse fluxo de caixa. Uma pessoa, assim, que ela tá... Vamos botar nesses 3 casos que a gente falou, o que ganha mais do que... O que gasta mais do que ganha, o 0 a 0, e o que ganha mais do que gasta. Qual que é uma frequência ideal de alimentação desse fluxo de caixa, né, para cada um dessas classificações aqui que a gente trouxe? Legal. Acho que quem está empatado, quem faz sobrar, 3 meses por ano sempre, e quem até gasta mais pode ser 3 vezes por ano, tá? Seguidos. Pode ser mais, até ajuda um pouco mais, mas também não tem problema ser 3 meses por ano. E daí a alimentação, eu gosto da ideia de alimentar semanalmente, no primeiro momento. Eu hoje consolido quase todos os meus gastos em cartão de crédito e raríssimos gastos no débito, só quando a maquininha não aceita cartão. Então, eu quando faço mensalmente, mas eu anoto tudo que eu gasto em dinheiro, as raras coisas. Eu pago a menina que faz faxina lá em casa em dinheiro, às vezes parquímetro, tá? Tem 2 ou 3 gastos que eu sei que é em dinheiro, mas são muito poucos. Então eu fazia, né, nos meses que eu tô fazendo, que não são esses aqui enquanto a gente tá gravando, mensalmente, pego a fatura do cartão lá, vai estar aberto, né, todos os gastos, e eu vou colocando. E é muito raro de eu não me lembrar algum gasto. Tipo, mas que diabos é esse R$32 aqui? Quando acontece isso, eu olho no calendário onde é que eu estava naquele dia, o que eu estava fazendo, e fico pensando assim, mas quem faz semanalmente não tem esse problema, tá? Vai estar sempre mais na ponta da língua o que está gastando. Perfeito. Uma coisa relacionada tanto a isso como a que a gente já falou bastante são a dos Money Dials. E até para falar da fatura do cartão, eu e o Pedro, nosso colega aqui, a gente recentemente descobriu que o aplicativo do Nubank tem exatamente isso. Ele identifica os teus gastos e separa para te mostrar. Eu uso isso. Eu achava meio falho, assim. Tipo, quase tudo dá pra ter. Né? Tem bastante outros, mas se tu gasta bastante com coisa como alimentação, ele classifica direitinho. Mas daí, tipo... Mas aí fica naquela coisa de alimentação, ele não divide por lazer. Então, nesse caso... Uma coisa, eu almoço aqui na frente do escritório, que é uma típica alimentação, né? Almoço fora de casa, profissionalmente, 20 pila, 23 pila. Pila é um termo gaúcho, tá, pessoal? É reais. Isso aí é a parte gauchesca. E tem alimentação que é, cara, um filé à parmejana, sexta-feira de noite com 5 chopes, na sexta, que é R$130. Aí o Nubank não vai diferenciar nada. Aí o Nubank não é o Nubank que ajude, tem que ser na mão mesmo. Sim, mas a pergunta que eu tinha para fazer é qual que é a importância real de identificar eles? Cara, acho que isso é o principal ponto do fluxo de caixa, porque... vamos lá, pegar os 3 grupos, né, que a gente filtrou. O primeiro, tanto faz, vai ter que cortar onde der, tá? Então vai ter que cortar um pouco em cada um, muito provavelmente. Sim. Não tem muita escolha, é abraçar como se fosse uma gincana, tentar levar numa boa, não reclamar e ter a consciência que tem que mudar o que você construiu até aqui, né? Senão você não vai mudar. Se você fizer o que você faz normalmente, você vai colher o que você vem colhendo. O segundo e o terceiro, aí se torna muito mais importante pegar os Money Dials, porque ali vai ser um retrato fiel do que você valoriza, concorde você ou não.
E o próprio Ramit-Seff, que inventou esse termo, cunhou esse termo, ou roubou de alguém, mas sem dar os créditos, né? Eu sempre faço questão de dar os créditos aqui quando eu pego alguma ideia de alguma outra pessoa. Ele fala algo muito no sentido seguinte, olha, talvez não sei se é essa frase não, mas eu acho que é ele, tá? Que é o seguinte, não me diga quais são as suas prioridades, me mostre onde você gasta o seu dinheiro que eu vou te dizer. E é isso. Cara, o cara que gasta todo o dinheiro, sei lá, seguindo o Sandy Júnior pelo Brasil, indo em todos os shows e tal, é uma pessoa que valoriza Sandy Júnior, valoriza shows e tal. As pessoas podem falar, não, mas valorizo liberdade. Cara, não valoriza. Tá aqui, ó. Tu gastou 12 mil reais no último trimestre fazendo tour junto com o Sandy Júnior. É claro que é um exemplo extremo, né? Mas tem gente que ama show. Ama show, tá sempre lá. Fala, não, mas eu valorizo mais viagem. Não, negativo. Valoriza mais shows. Tô vendo aqui nos meus casos. É lazer com shows. Então, E se de repente a pessoa tá até assustada com isso, vale a pena ela rever, né? Exatamente. É isso que eu ia falar. A tua fatura do cartão, a tua relação de gasto, ela vai mostrar melhor que você mesmo, às vezes, o que você mais valoriza. Para onde o teu dinheiro tá indo. Aí vai entrar também a parte de tu ter a mudança de alguns hábitos, né? E aí talvez seja uma tarefa um pouquinho mais difícil, né? Mudança de hábito é sempre mais difícil. Perfeito. E falando, acho que do primeiro caso, talvez não tenha ficado muito claro, que o primeiro caso que a gente comentou é justamente o de quem gasta mais do que ganha. Só que isso não é necessariamente uma pessoa que ganha mal. Sim, isso pode ser, esse caso do show da Sandy Júnior, do cara que segue, pode ser uma pessoa que ganha 25 mil reais por mês, mas está constantemente gastando 30, 35 e se endividando cada vez mais. Perfeito. A gente teve, né, porque consultoria clientes assim. E é isso aí, vivendo uma vida num altíssimo padrão. Os filhos nos melhores colégios de Porto Alegre, eles morando num apartamento maravilhoso, casa no litoral, casa financiada. Mas daí tu ia ver lá o balanço patrimonial dos caras, tinha, sei lá, 600, 700 mil em ativos e 1 milhão em passivos. Quer dizer, os caras são menos 300 mil reais. Eles estão devendo. Eles tinham uma vida horrível, eles têm que fazer muita mudança. E é difícil fazer mudança. Mudar hábito é muito difícil. Sim. Muito difícil mesmo. Vai explicar lá para os filhos que, olha, a gente vai trocar vocês de colégio, despeçam dos coleguinhas, a gente vai para o colégio mais barato ou para um colégio público. Essa casa maravilhosa que vocês amam, não, vamos trocar aqui por uma de 70 metros quadrados, né? Vão ser a nossa cobertura. A casa da praia que vocês passam o verão, não passa mais lá. Mas ela tem que ser feita. Sim, claro. Uma hora a bomba explode, né? Dívida. As coisas vão ser penhoradas, vai ser por bem ou por mal, vai ter que mudar. Então, que mude por bem, né? Sim. E, Ramiro, pra gente finalizar, então, qual que é o teu Money Dial? Meu Money Dial tá sendo atualmente viagens. Na verdade é o seguinte, tá? Vamos ser bem franco, 100% transparente aqui. Se pegar todo o dinheiro que entrou na minha conta e todo o dinheiro que saiu, meu Money Dial é a construção da independência financeira. Eu investi, muito provavelmente, 90%, 85% do que eu ganhei esse ano, mas tem que fazer todo um contexto, tá? De questão empresarial do Clube do Valor. A gente nunca distribuiu os lucros da empresa. Até esse ano que a gente criou uma política de que a gente distribuiria 30% entre os sócios. E a gente fez uma distribuição retroativa. Então, foi uma bolada assim que deu. Então, isso aumentou minha receita lá para cima, que não é recorrente, que é uma receita que eu sei que eu não vou contar para sair na minha vida. Por isso que eu não aumentei o padrão de vida nessa proporção. Claro. E acabei investindo praticamente 100% da distribuição. Daí, no meu dia a dia, cara, meu Money Dial, pensando aqui de cabeça, tá? Porque faz alguns meses que eu não metrifico tudo, eu tô investindo 30% do meu salário. E eu acho que talvez eu gaste mais 30% com moradia, com aluguel, serviço de limpeza. Daí, claro, aí entra alimentação somado, né? Tá. Mas acho que o principal humanidade talvez seja moradia e investimentos mesmo, com aquela disciplina que a gente prega aqui. E graças a Deus estou conseguindo ainda gastar uma parte, uns 15, talvez, por cento mensal em viagens. Por exemplo, ano que vem eu vou para Disney, então eu já tinha construído parte do fundo, né, para ir para Disney. E agora, sei lá, esse mês eu comprei a passagem, então foi um gasto um pouquinho mais alto, mas não recorrente. Então, até para aproveitar esse exemplo aí, nesse caso aí, por exemplo, tu disse que vamos botar 15% do teu orçamento é para viagens. É que fique muito claro, tá? Eu não sou assim organizadinho no orçamento. Que eu tenho regra muito clara, o quanto eu vou investir. Sim. É o pay yourself first, que vale a pena falar para quem tá ouvindo, tá?
pague a si mesmo primeiro, senão você não vai ver o dinheiro sobrar. Sim. Então, pingou meu salário, eu pego 30%, 33%, mando lá pro meu plano de longo prazo. Sim. E vivo com 66% do meu salário. E aí entra a Disney, entra essas Maravilha. outras coisas. Mas eu ia fazer 2 viagens, tá? E elas junto aí vão me custar mais ou menos 15% do meu salário anual, mais ou menos. Ah, sim, Então, sim, entendi. é claro, às vezes tu gasta um pouquinho mais no mês, né? Sim, entendi. Então, tu, no caso, seria criando um fundo para essa viagem. Uhum. Tá, perfeito. É isso aí. Então, pra finalizar, finalizando agora. Pra quem tá no caso 1, que eu acho que é o caso mais crítico desses 3, o que tu recomenda de livro ou de vídeo, curso, o que tu preferir? Eu vou ser muito jabá aqui, né? Compre o Mestres do Capitalismo, pô. Tá nos ouvindo aqui até o final do episódio, tu gosta da nossa filosofia de gestão financeira, compre meu livro aí, Mestres do Capitalismo, tá muito legal. A primeira parte do livro, Organização Financeira, vale muito para quem tá nessa situação. E, assim... A gente tem bastante depoimento, né, Ramiro? De muito gente depoimento de alunos do MES, como mudou a vida em questão de organização financeira. E, sinceramente, claro, né, porque fui eu que fiz e eu confio no meu trabalho, eu não vejo nenhum conteúdo melhor, mais aprofundado e mais didático do que o Mestres do Capitalismo. Fora que é bem aplicado pro público brasileiro, né? Que é Perfeitamente. Claro, tem outros livros muito bons, para não ser injusto. Tem o como é que é o nome? Do Dave Ramsey, que é um educador financeiro mais focado em organização mesmo. Ele criou o que ele chama de baby steps, né? São os passos de bebê para você ir melhorando a sua vida financeira, que se chama The Total Money Makeover. Makeover é tipo, acho que é uma... Eles chamam nos Estados Unidos que é quando tu entra em forma, né? O makeover, sim. Tu vai entrar em forma, fala makeover. Eles chamam de money makeover, que, cara, tem que entrar em forma financeiramente. Até que o subtítulo é, sei lá, Your Guide to Financial Fitness. É tipo pra você entrar em forma financeiramente. Sim. Que é bem legal, dá conceitos legais, assim, de organização financeira, mas também com o que de realidade norte-americana em inglês, mas capitalismo em português. Bem melhor. Bem melhor. É isso aí. E era pros 3 ou era só pra quem tá nessa primeira situação? Se tu quiser recomendar pros outros 2... Eu acho que pros outros 2 eu vou deixar a mesma recomendação, um livro que eu não acabei, mas tá sendo muito, muito boa a leitura, tô me divertindo enquanto eu leio, que é o The Geometry of Wealth, pra finalmente falar um livro novo, né? Que eu nem falo os mesmos. The Little Book That Beats the Market, para investimento em ações, Do It Yourself Financial Advisor, para investimentos em carteira de longo prazo. E esse está sendo bem legal. A parte, pelo menos, que eu tô 51%, que está acabando essa parte de dinheiro, propósito, etc. Beleza? Beleza. Quem está nos ouvindo até aqui, entenda que você pode participar com a sua situação, com a sua dúvida do podcast Tranquilidade Financeira. Basta clicar no link que vai estar na descrição e preencher o formulário. E sempre lembro também que o podcast ele é quase gratuito. Ele tem um custo que é você compartilhar com as pessoas que você mais se importa. Beleza? Então, tamo junto. Um grande abraço. Abraço. Valeu.